Salve, salve galera ligadona no Rota 87, aqui Ricardo Gonça, pessoal, estou em Porto Alegre, zona norte de Porto Alegre, com o senhor Alexandro dos Santos Gonçalves, olha só meu xará, cara, jornalista, mais conhecido como Alex Bagé, atualmente está na Rádio Grenal, desempenha as funções de repórter, produtor, comentarista e apresentador. Alex Bagé, muito obrigado por atender o Rota 87 da Rádio Acácia FM. E aí eu já começo te perguntando, como é que foi o início de carreira no rádio? E o nome Alex Bagé tem a ver com a cidade de nascimento? Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. Na verdade toda a minha família é de Bagé, né? E o meu pai, como era inicialmente, o meu pai jogou futebol nos dois clubes de Bagé, depois parou muito cedo, ele acabou trabalhando no rádio em Bagé e sempre chamado de Bagé. Eu venho de uma família de 17 irmãos, meu pai teve 17 filhos, e entre esses irmãos, um dos meus irmãos mais velhos, ele é técnico de futebol, jogou futebol também, e também era conhecido como Bagé. Então, quando eu entrei no jornalismo esportivo, Alexandro ou Alexandro Gonçalves não pegaria. Como eu comecei na Rádio Guaíba em 2005, fazendo reportagem de torcida, Alex Bagé ficava algo mais carismático, algo mais próximo, mais popular. E acabou pegando, tanto que hoje as pessoas me chamam de Bagé. Até é estranho quando alguém me chama de Alex, então acabou pegando. Em 2005, que foi o início, na verdade eu queria fazer jornalismo esportivo, eu estava iniciando na faculdade e eu sabia que para trabalhar em rádio eu tinha que passar por um curso que na época era feito pela Fundação Educacional Padre Landel de Moura, pela FEPLAN, que agora se transformou em OCIP. E eu sabia que eu tinha que passar por aquele curso antes de procurar emprego. E quando eu fui fazer o curso em 2005, eu tinha na minha turma o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, porque naquele ano de 2005 teve uma instrução normativa de que mesmo quem já trabalhava em rádio ou em TV tinha que passar de novo pelo curso da FEPLAN. E alguns comentaristas que estavam entrando no mercado, como o Paulo Roberto Falcão, o próprio Otacílio Gonçalves, tinham que necessariamente passar por esse curso. Então os dois foram meus colegas, e o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior me perguntou se eu estava fazendo o curso só para fazer ou se eu queria realmente trabalhar. E eu expliquei para eles, não estou fazendo o curso, a partir do momento que eu tiver o certificado, já junto com a faculdade, aí sim eu vou procurar trabalho. E aí ele me levou para a equipe da Rádio Guaíba e me apresentou para o Luiz Carlos Reck. Em 2005, acho que em 2 meses de estágio eu fui contratado, e aí comecei como produtor, depois passei a repórter, aí depois já acumulava como apresentador. Depois, em 2007, eu fiz o curso de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol e passei a comentar arbitragem. Depois, com o tempo, eu já passei a comentar a tática, também com comentarista tático. E na Rádio Guaíba, que eu não trabalho mais, saí no ano passado, mas eu também desempenhava dentro do jornalismo geral. Então eu apresentava, por exemplo, quando o Alexandre Mota do Balanço Geral da Record foi para o rádio, trabalhávamos eu e o Alexandre. Então eu trabalhava pela manhã no jornalismo esportivo e à tarde eu apresentava um programa junto com o Alexandre Mota, que era Balanço da Tarde, o nome do programa. E aí depois disso tudo que veio toda a caminhada, mas o início foi esse lá em 2005. Podemos dizer então que o Otacílio Gonçalves seria o seu padrinho no rádio? É o padrinho no rádio. Teve um tempo atrás aí que a revista Gol, que é uma revista esportiva aqui no Rio Grande do Sul, fez uma matéria comigo, e até o destaque era esse. Eu fui criado nas categorias de base da Rádio Guaíba, não passei por rádio do interior. Eu venho de família de radialistas em Bagé, na Rádio Clube, também na Rádio Difusora, mas eu iniciei trabalhando em rádio aqui em Porto Alegre, na Rádio Guaíba, pelas mãos do Otacílio Gonçalves. Alex Bagé, no ano de 2006, o Internacional foi campeão mundial, Interclubes, estava retornando para Porto Alegre, tu fizeste a cobertura da chegada, em meio a toda aquela emoção dos torcedores colorados, porque a gente sabe que o jornalista esportivo ele não pode ter nenhuma bandeira, nenhuma camiseta, mas jornalisticamente falando, que fato que chamaste mais atenção em meio a toda aquela comemoração? Sabe que você está falando da chegada, a chegada foi muito forte, mas a gente trabalhou muito desde o início. Porque eu lembro que a final foi dia 17 de dezembro de 2006, e era um domingo pela manhã, se não me engano 8 da manhã era o jogo, 8h15. E no sábado, 11 da noite, eu e o Felipe Bueno, que hoje trabalha na Bandeirantes de São Paulo, na TV, eu e o Felipe Bueno fomos pegos em casa, cada um num carro, numa unidade móvel, e nós passamos a madrugada inteira, o REC ancorando lá de Yokohama, no Japão, e nós trabalhando aqui em Porto Alegre, entrando em pizzaria, restaurante, boate,
qualquer tipo de casa noturna, bailão, entrevistando taxista. O que era o mote? Era passar a noite inteira entrevistando pessoas que já estavam trabalhando ou se divertindo, mas que já estavam projetando tocar direto para poder ver o jogo às 8h15. Então foi muito cansativo, mas uma matéria muito bacana, que culminou com a matéria feita, isso 11 da noite, eram 4h30 da tarde quando nós fomos liberados. Era um dia que estava fazendo muito calor, e culminou com a festa, né? Mais de 50 mil colorados na Guete, e era muito bacana, porque eu lembro de algumas pessoas, alguns torcedores, estava muito quente, então o asfalto era muito quente, e na Guete torcedores ajoelhados, com o joelho direto no asfalto, como se estivesse pagando uma promessa em agradecimento ao título mundial. E na chegada, que aconteceu numa terça-feira, a cidade completamente parada, e chamava a atenção que muitas faixas pedindo "me perdoa, Gabiru", porque o Gabiru era um jogador muito criticado, e foi justamente o Gabiru que acabou fazendo o gol do título. O Beira-Rio, desde 7 da manhã, estava completamente lotado. O Internacional chegou por volta de 4 da tarde na base aérea de Canoas, e nós levamos acho que 2 horas para fazer um deslocamento que normalmente se faz em 20 minutos até o Beira-Rio. E aí a cena histórica, né, do Fernandão gritando "vamos Inter", cantando para 60 mil colorados dentro do Beira-Rio, em cima da Casa Mata. Realmente foi algo que chamou a atenção, parou a cidade, assim, de domingo a essa terça-feira do retorno. Foi uma cobertura bastante intensa e com certeza marcante. Então tu não lembra mais ou menos quantas horas ininterruptas de trabalho, no caso vocês começaram já na madrugada a cobrir? Não lembro, porque na verdade no sábado tinha um jogo de um campeonato local aqui, uma taça Federação Gaúcha de Futebol, alguma coisa que era com os times sub-20. Depois a gente já emendou, aí a gente teve 4, 5 horas para descansar, para ir em casa, tomar banho, trocar de roupa. 11h30 da noite nos pegaram, e aí nós fomos direto, e aí vem o jogo, e depois do jogo toda aquela repercussão da festa. E eu me lembro que 4h30 da tarde eu fui liberado. O Felipe Bueno se complicou mais ainda, porque ele teve que ir para o Barranco, para a Churrascaria Barranco, para fazer a cobertura da festa, porque lá estavam familiares de jogadores, a mãe do presidente Fernando Carvalho. Então o Felipe Bueno foi até mais tarde. Eu fui dispensado às 4h30 da tarde. Mas a gente tocou aí nessa época de final de campeonato mundial, com certeza em torno de pelo menos 30 horas tocando direto sem ir para casa. Uma outra cobertura muito importante que tu fizeste foi daquele acidente do voo da TAM lá em Congonhas, São Paulo, que vitimou muitos gaúchos, né? Inclusive tu tivesse fazer o trabalho aí de informar a família das vítimas que o nome estava sendo divulgado na Rádio Guaíba. E então a pergunta seria assim, Alex Bagé: como separar o profissional, o jornalista, nesse momento do ser humano, no momento que está passando uma informação tão triste para os familiares? É difícil, toda vez que eu falo nisso, o olho enche d'água, que nem agora, porque eu estava, na verdade, saindo. Eu lembro que teve um jogo, se não me engano, do Grêmio em Goiás, e o nosso repórter era o Felipe Gamba, que hoje está na Rádio Gaúcha. E aí quando chegou a notícia da queda do avião, poderia ser o voo dele, porque era em Congonhas. A gente não tinha muita informação desencontrada. E eu lembro que eu tentava o contato com o Felipe Gamba, ele recém tinha casado, aí ligamos para a mulher dele para saber se ela tinha alguma informação. E eu estava saindo, estava terminando meu turno, acho por volta de 8 da noite. E aí o chefe do jornalismo solicitou que alguém do esporte pudesse ajudar e ir até o aeroporto de Salgado Filho, porque nós tínhamos 2 frentes de trabalho lá: o balcão da TAM, que era no térreo, e a sala da Infraero, que ficava no primeiro andar. Então o repórter ou estava num lugar ou estava no outro, ele não podia cobrir os dois ao mesmo tempo. Aí me mandaram para lá, e nesse caminho muita gente me ligando, porque tinha informação, por exemplo, era um voo que saiu de Porto Alegre e que caiu em Congonhas, que na verdade ele foi aterrissar e não conseguiu parar, e era um voo que normalmente o ex-presidente do Inter, o Rogério Amoretti, pegava, e ele estava no voo. O Assis, irmão do Ronaldinho, pegava esse voo constantemente. Fernando Carvalho, presidente do Inter, pegava esse voo constantemente. E nós tínhamos uma lista de pessoas prováveis, só que você não pode colocar no ar um provável e depois, desculpa, não foi o cara que morreu. Então era uma situação muito complicada. E aí começa, nem na lista, porque você lidar com o familiar é muito mais complicado. Porque toda vez que eu tentava conversar, tinha pessoas que entendiam que eu estava ali como jornalista. Outras pessoas me xingavam, diziam palavrão, e para os outros colegas também, porque o cara está altamente destruído psicologicamente. E a última coisa que ele quer é um jornalista ali
incomodando, digamos assim, né? Porque a visão do entrevistado por vezes é essa. Mas muitas pessoas entenderam que o trabalho da imprensa era pressionar, porque a TAM não tinha certeza da lista dos mortos. Então a TAM não liberava a lista com medo de daqui a pouco dar um nome de uma pessoa que não tivesse no voo. Porque pode, de uma hora para outra, chegar um piloto, chegar alguém e conseguir mudar de voo com a ajuda de algum conhecido, algum amigo. Tinha esse risco. Então a TAM não queria liberar. E a maneira de liberar era a pressão da imprensa. Eu lembro que tem um senhor que a namorada dele estava no voo. E ele tinha certeza. Eu lembro até hoje o número do voo, era JJ354. E eu lembro que ele tinha certeza porque ele mostrava para todo mundo uma mensagem que dizia: amor, fica tranquilo, vou chegar mais cedo, consegui trocar o voo, agora estou no JJ354. Ou seja, ela não estava no voo e ele tinha a mensagem dando certeza que ela tinha ido para o voo. Então ele sabia que ela tinha morrido, porque o avião explodiu, então ele tinha certeza. Então foi muito complicado. Aí já tinha automaticamente um advogado que estava entre os familiares, fundou na hora ali uma associação de parentes das vítimas e foi até o fórum central protocolou, solicitando judicialmente que a TAM liberasse esses nomes. Aí começa a entrar o papel do jornalista. Eu lembro a roupa que eu estava vestindo no dia. Como eu sou muito grande, eu tenho quase 2 metros de altura, gordo, com uma camisa amarela, facilmente as pessoas me identificavam dentro do aeroporto. Então teve um momento que uma moça da TAM passou e levou todos os familiares em direção à saída do aeroporto. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o meu outro amigo, eu não lembro o nome agora do meu amigo, mas ele está na Record de São Paulo. Eu pedi que ele ficasse e eu tentei, eu cheguei a conseguir, eu entrei no ônibus como se fosse um familiar, porque a minha ideia era justamente saber para onde é que estavam levando esses familiares. Então eu entrei no ônibus, só que facilmente eu fui identificado, só aquele rapaz lá é jornalista, ele estava o tempo inteiro na volta. Me tiraram do ônibus, aí eu entrei no carro, acho que foi da TV Pampa na época, e pegamos uma carona, porque levaram o ônibus dos familiares até o salão de eventos do Plaza São Rafael. Chegando lá, colocaram os familiares dentro do salão de eventos, fecharam as portas e não deixaram a imprensa entrar. E nós ficamos ali pressionando, só que todo momento algum familiar saía para ir ao banheiro, para fumar, e nós começamos a pressionar. Só, olha, se tem uma possibilidade de vocês conseguirem essa lista, forçando a liberação da imprensa. Os caras não estão deixando nós entrar. A gente não quer complicar vocês, nós queremos ajudar. Aí chegou o presidente ali da associação, que foi fundada na hora, e solicitou, olha, nós queremos que a imprensa entre e nós queremos um rádio e um aparelho de TV. E eles começaram alucinadamente. Só que nesse meio tempo, colegas de São Paulo já estavam ligando para nós todos ali da imprensa. E um colega de São Paulo me passou que a TAM iria liberar em 5 minutos a lista, no site da TAM. Nesse momento eu peguei o telefone, liguei para a Rádio Guaíba e informei. Eu me lembro que estava o Samuel Vettori e o seu Armando Burdi no ar. E aí coloquem no site da TAM. O Samuel disse: Bagé, eu estou de 5 em 5 minutos atualizando. Eu atualizo que vai sair a lista. E eu lembro que eu estava no alto desse plenário, do salão de eventos, e bem lá embaixo, no rodapé do palco ali, estava o rádio ligado e a TV. E o pessoal trocando de canal e tentando localizar. De uma hora para outra, acho que deu menos de 5 minutos, eu lembro que o Samuel Vettori falou: temos a lista das vítimas. Esse plenário estava lotado de pessoas, de parentes. Então o que eu fiz? No momento que deu isso, eu desci gritando para o pessoal: ponham na Rádio Guaíba que está saindo a lista. E aí nisso que a gente sai, a Rádio Guaíba na época não tinha o AM e o FM na mesma sintonia. O FM tocava só música clássica e o AM notícias. E a Rádio Gaúcha também. Não tinha essa sintonia AM e FM com a mesma programação. E aí eu desci correndo. E aí foi uma foto que rodou o mundo, porque na hora que eu desço correndo, o pessoal nervoso não conseguia botar. Aí eu vou lá, sintonizo no AM 720 da Rádio Guaíba e saio de perto. E aí foi um dos momentos piores que qualquer ser humano pode passar, porque não era uma lista de vestibulando, de pessoas que estavam sendo premiadas, era uma lista de pessoas mortas. Então aí os colegas de TV que precisam da imagem vão filmar a criança chorando, vão filmar a esposa que está lá se escabelando, vão filmar a mãe que desmaiou. Então virou uma praça de guerra, porque eu lembro que eu coloquei na Rádio Guaíba e saí de perto. E aí, claro, eu subi nas escadas, eu lembro de ter ouvido criança dizer: não, o nome do meu pai não, e aquele choro. Então foi uma coisa muito pesada. Aí eu lembro que eu saí do plenário e uma produtora me ligou. Não vou dizer o nome dela agora para não queimar o filme, mas a produtora me ligou e disse assim: Bagé, nós vamos pro ar agora. Eu digo: tá, mas o que tu quer que eu faça? Não, eu quero que tu entreviste alguma vítima.
Eu disse, pô, não tem condição nenhuma, vou perguntar o que pra vítima, qual é a emoção dela em saber que perdeu um parente. Então tem também esse confronto na hora de conseguir fazer a matéria, mas de ter essa sensibilidade, porque eu vou botar o cara a fazer o quê? Eu vou botar o cara a chorar no ar. Então acho que ali era um momento da especularização que pro rádio, sinceramente, não tinha porquê. Mas isso já são 2 da manhã, mais ou menos. E aí eu lembro que eu saí de lá, porque daí eu já estava há muito tempo na cobertura, mandaram o plantonista da madrugada, eu fui para casa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, liguei a TV, sentei no sofá e fiquei olhando pro nada. Eu não lembro até hoje o que eu estava vendo, eu sei que eu amanheci ali. Eu me lembro de não ter dormido, mas a minha mulher me sacudia no sofá e eu fiquei horas ali, porque era um troço muito chocante, assim, porque você sai de uma cobertura e essa visão de estar lá no momento, eu por muitos dias eu ouvia a voz das pessoas, assim, porque era muito complicado você estar no meio de pessoas que estão lendo João da Silva, era alguém que chorava. Maria não sei do que, era alguém que desmaiava. Então era uma situação muito complicada, foi muito pesado. Profissionalmente eu cresci demais, eu estava há 2 anos no jornalismo, aquilo ali me deu cancha de 10, 20 anos. Tem jornalista aí com 50 anos que não passou por isso. Mas é muito complicado. Eu lembro que foi bastante pesado, assim, até hoje eu lembro e emociona, porque foi pesado de cobrir. Mas profissionalmente foi incrível. Falar em crescimento, né? Em 2008 teve um importante reconhecimento, né, que foste agraciado com a entrega, né, da menção honrosa do Prêmio Ari de Jornalismo Esportivo pelo programa Guaíba de Todas as Copas. Queria que tu me falasse como é que foi produzir esse programa e a satisfação de ter um reconhecimento desses, Bajé. A satisfação é incrível, porque a gente tem, no âmbito do jornalismo, nós temos vários prêmios, só que alguns prêmios você pode fazer campanha para você mesmo ganhar o prêmio. E o prêmio Ari de Jornalismo, a Associação Rio Grandense de Imprensa, é um prêmio que você entrega, manda para participar, e um conselho de notáveis, de grandes jornalistas que trabalharam por muito tempo nisso, que votam. E esse Guaíba Rádio das Copas, porque a Rádio Guaíba em 57 ela é fundada, e aí até agora a última Copa, que ela não fez, com a nova direção, a Rádio Guaíba não fez a Copa, mas até então a Rádio Guaíba era a única rádio no mundo, rádio no Rio Grande do Sul, que tinha feito todas as Copas do Mundo em que o Brasil foi campeão, de 58 para frente. E aí o que eu fiz? Como tinha um material muito vasto e histórico, por exemplo, nesse material eu anexei 20 minutos de um discurso de Flávio Caras Gomes, de Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, caras que eram fundamentais. Por exemplo, a Copa de 58 ela só acontece porque Flávio Caras Gomes tinha muitos amigos na Europa, a Copa na Suécia, e quando ele chega com essa ideia na época para os chefes da Rádio Guaíba, os caras acham que é uma loucura, porque isso, a rádio tem 1 ano, a gente vai viajar, ninguém faz Copa, por que a gente vai fazer? E ele foi, e era uma coisa tão maluca que não tinha um receptor e um transmissor muito potente na época a Rádio Guaíba, então o sinal vinha da Suécia para a casa do Flávio Caras Gomes, que na época existe, eu acho que a casa até hoje no Morro Santa Teresa. Então esse sinal vinha para o Morro Santa Teresa e do Morro Santa Teresa mandava para Caldas Júnior, para que pudesse colocar a transmissão no ar. Então, essa minha matéria foi muito mais em respeito a toda a história que tinha. E o grande lance da matéria é que eu consegui entrevistar jogadores, personalidades que foram campeões em todos e que estavam vivos. Eu não apenas reproduzi o material, eu entrevistei. Então eu peguei Djalma Dias, que faleceu agora há pouco tempo, eu peguei quem mais? Eu peguei Newton Santos, eu consegui entrevistar esses caras, eu peguei o Zito, todos caras que estavam ainda muito bem de saúde e que falavam com propriedade daquilo. Então eu reproduzia momentos do João Carlos Belmonte entrevistando Pelé dentro do gramado depois do Brasil fazer 4-1 na Itália na final em 70. Então o material era muito grande, realmente era um material bastante interessante e que me deu essa menção honrosa, né? Na verdade eu fiquei entre os 3 melhores as 3 melhores matérias de jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, e uma honra sem dúvida, tá lá na parede da minha sala, né? Galera do Rota, nós estamos aqui no nosso bate-papo do Rota 87, conversando com o Alex Bajé, jornalista, e uma conversa bem rica, com bastante informação. Nós vamos agora dar uma paradinha e chamar no nosso bloco musical, e o Alex Bajé vai dar a dica pra gente, o que a gente vai ouvir agora aqui no Rota 87. Pô, na minha casa eu ouço de tudo, cara, mas preferencialmente samba. Acho que a Arlindo Cruz é uma pedida boa pra qualquer hora.
Qualquer uma deles ou tem uma especial? Ah, qualquer uma. Da Lindo Cruz, qualquer uma. O bem, a pureza da flor, acho que essas duas ou qualquer uma outra que esteja na agulha aí não tem problema não. Nós vamos curtir agora aqui no Rota 87, música, informação e interatividade é aqui. A pureza da flor e o teu cobertor sou eu, verdadeiro amor sou eu. A pureza da flor e o teu cobertor verdadeiro amor sou eu. Eu vou contar então, vamos lá. Vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, encontrar um cais, um lugar de paz, para nunca mais conviver com a dor. Eu vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, todo desamor e a desilusão não tem mais lugar no meu coração. Se eu puder entrar no teu coração, você vai me dar a razão. Que a pureza da flor sou eu e o teu cobertor verdadeiro amor sou eu. É que a pureza da flor quem é e o teu cobertor é verdadeiro amor sou eu. Eu vou contar então, vamos lá. Vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, encontrar um cais, um lugar de paz, para nunca mais conviver com a dor. Eu vou contar com você, amor. Pra chegar, seja onde for, meu dia, todo desamor, vocês. Não tem mais lugar aonde, gente. Se eu puder entrar, você vai me dar a razão. Que a pureza da flor sou eu e o teu cobertor sou eu. Verdadeiro amor sou eu. A pureza da flor e o teu cobertor é verdadeiro amor sou eu. Na minha nação se dança assim, ó. É a pureza da flor e o teu cobertor verdadeiro amor. Passinho pro lado, passinho pro outro. Cheto, mas não baixeto. A pureza da flor quem é? E o teu cobertor é verdadeiro amor que acabou. Mais uma vez a pureza da flor quem é? E o teu cobertor, palma da mão. Verdadeiro amor. Eu juro a pureza da flor quem é? E o teu cobertor é verdadeiro amor. Agora eu pergunto, você responde conforme a música, legal? Quem é casado aí? Sou eu. Quem é solteiro aí? Quem tá na pista pra negócio? Quem é palmeirense aí? Quem é santista aí? Quem é São Paulino aí? Quem é corintiano aí? Quem é brasileiro aí? Quem é muito feliz aí? Então canta a pureza da flor e o teu cobertor verdadeiro amor sou eu. De novo a pureza da flor que é e o teu cobertor verdadeiro amor sou eu. Sou eu. Quem vem lá sou eu e quem vem lá sou eu, mas quem vem lá sou eu.
pra todo o povo de São Paulo e pra todo o povo brasileiro. Chega o balão, você. Ok, acabou. De volta aqui no Rota 87 com o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o jornalista da Rádio Grenal, Alex Bagé. Vamos para a nossa segunda parte aqui na Cássia FM. Pessoal, todas as fotos, né, as fotos do nosso bate-papo, da entrevista com Alex Bagé estão na nossa fanpage. Vai lá então, programa Rota 87, a Cássia FM 87.9, com o SEC. E a gente vai ver as fotos e o vídeo que a Luciana está preparando para a gente, ok? Bom, vamos continuar então, Alex Bagé. A gente está falando em Rádio Acácia FM, rádio comunitária, e eu queria saber o que você pensa, Alex Bagé, sobre movimento voluntário, rádio comunitária. Eu sou totalmente a favor. Tem um projeto já aqui há algum tempo, ele está na Prefeitura de Porto Alegre, na Fundação, na Secretaria da Juventude, para que possa acontecer, que se chama Rádio na Rua. E a ideia do projeto não é nem transformar radialista, transformar jornalistas. A ideia do projeto é que a gente vá para dentro de uma comunidade. Ele deve estar entrando em vigor agora na virada do próximo ano. É que vá para dentro de uma comunidade para que possa se fazer uma triagem, primeiro separar por faixa etária e mostrar para os interessados, sejam meninos, ou homens idosos, enfim, independentemente da faixa etária, mostrar como é que se faz uma matéria de jornal, de rádio, de TV. Com isso a gente não quer formar jornalista, não quer formar radialista, não quer formar daqui a pouco comentaristas, mas automaticamente mostrando como se faz, com a diferença de um texto que hoje, com a rede social, todo mundo tem um meio de comunicação. Teu perfil no Facebook é um meio de comunicação, tua conta no Twitter, no Instagram, são meios de comunicação. Então, para poder diferenciar o texto de rádio do texto de site, do texto de internet, do texto de TV, porque automaticamente fazendo isso e mostrando como se faz, e aí, por exemplo, vai fazer uma matéria esportiva, eu vou pegar os meninos ou os senhores e vou levar para dentro dos estádios. Então automaticamente já vai mexer com aquela coisa da emoção do moleque ou do senhor lá que vai estar próximo do jogador, próximo do técnico. Uma reportagem política, nós vamos levar os inscritos no curso para dentro da Assembleia Legislativa, para viver o dia a dia da Câmara dos Vereadores. Então o cara vai estar aprendendo no meio. Então automaticamente ele está aprendendo aquilo sem notar que ele está aprendendo. E o que eu estou fazendo ali? Eu estou preparando o cara para uma entrevista de trabalho, eu estou preparando o cara para um curso pré-vestibular, eu estou preparando o cara para uma prova de faculdade. Então não é a preocupação em formar o jornalista, é a preocupação em formar um cidadão que tenha acesso à leitura, que entenda que aquele cara que está na TV lá, ele pode chegar naquele lá. A gente tem vários exemplos. Manuel Soares é um representante da comunidade na TV. Era um cara que não veio de berço de ouro. Então é possível você sair da comunidade e com estudo, com trabalho, o cara poder chegar em, digamos, não só na questão dele melhorar a vida dele na situação financeira, mas ele melhorar de forma social, de poder distribuir também esse conhecimento dele em prol de tudo isso que eu estou te falando, de daqui a pouco melhorar inclusive a postura do menino numa entrevista de emprego. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu não sabia para onde eu olhava. Se era legal olhar no olho do entrevistador, se era legal olhar para o teto, se era legal cruzar o braço, eu não sabia disso. Ninguém tinha me dito. Então isso você aprende com o passar dos anos. Então eu fiz todo esse parêntese para dizer o quanto eu acho que é importante ter a rádio comunitária para que possa aproximar cada vez mais da realidade da pessoa. Hoje nós temos entre tantos canais interessantes, tem a TV Restinga na web, que faz matérias dentro da Restinga para uma comunidade de quase 200 mil habitantes, mostrando o cano que estourou, o asfalto que está com problema, a garagem dos ônibus que não vai sair hoje porque tem greve, sabe, mostrando a realidade, porque a TV a gente não tem tempo de mostrar tanta realidade. Daqui a pouco você vai mostrar uma realidade de Alvorada, mas não vai mostrar de Sapucaia. Então você precisa ter esses canais internos e dentro da comunidade para que a gente possa cada vez mais melhorar, politizar de certa forma aquela pessoa que vive no dia a dia. Alex Bagé, carnaval. Tu tens uma intimidade, uma proximidade com o samba, com o carnaval, e quando surgiu isso na tua vida?
É que na verdade a escola de samba ela me ajudou na minha formação, né? Eu desfilei a primeira vez, eu tinha 11 anos, em 87. Eu peguei a Restinga no primeiro título do grupo especial, ainda desfilando na Perimetral aqui em Porto Alegre. Depois em 88 passou para Augusto de Carvalho no centro. Depois em 2004 veio para o Porto Seco na Zona Norte. Então a Restinga, a bateria da Restinga, a escola de samba, ela me deu formação, ela me deu disciplina. Eu sabia que eu tinha que estar estudando para poder desfilar. Eu sabia que eu tinha que me organizar no horário para poder participar das apresentações. Então a Restinga na minha vida bairro e a Restinga na minha vida escola de samba, ela representa muito. Tanto que até hoje eu volto, a minha mãe mora na Restinga, eu até bem pouco tempo, até ano passado, participava da diretoria da Restinga. O carnaval me ajudou e me ajudou muito. E eu consegui transformar o carnaval para a rádio. Tanto que em 2008 eu entrei com um projeto na Rádio Guaíba que se chamava Passarela de Samba, que era um projeto que começou com 15 minutos e chegou a ter 4 horas de programação. Eu começava meia-noite de sábado e até 3, 4 da manhã de domingo. E nós tínhamos na época 15 mil ouvintes por minuto. Era um horário incrível, tanto que tinha uma confusão muito grande. Eu fui demitido da Rádio Guaíba em função do carnaval, porque a Rádio Guaíba em 2007 ela é comprada pelo Grupo Record. E eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Eu acho que religião faz muito bem. E eu acho que todo ser humano precisa ter fé em alguma coisa para poder levantar todo dia e correr atrás. Mas a Rádio Guaíba era muito complicado, porque a Rádio Guaíba foi comprada pelo Grupo Record e que trouxe uma diretoria toda da Igreja Universal. E eu ouvia isso dos diretores. Ó, não é ideia ter carnaval aqui. Por que eu durei 5 anos com carnaval na Rádio Guaíba? Porque eu tinha uma audiência que poucas vezes estiveram e eu vendia muito comercial. Porque o comercial você vende dentro da rádio com audiência. Aí o cara chega lá e vê que tem 15 mil pessoas ouvindo por minuto. Ele, não me interessa o que esse cara tá fazendo no ar. Se tem 15 mil pessoas ouvindo ele, eu vou vender água para esses caras, eu vou vender cerveja para esses caras, eu vou vender serviços para esses caras. Então isso me segurou no ar na Rádio Guaíba 5 anos. E fazendo transmissão de carnaval, eu cobri carnaval de Uruguaiana, carnaval de Pelotas, carnaval de Cruz Alta e em especial o carnaval de Porto Alegre. E o que eu mudei? Eu não mudei nada, eu só fiz um rádio que eu ouvia como rádio, porque na Rádio Princesa, certa vez eu ouvi 2 caras que hoje são meus amigos, que foi Cláudio Brito e Matias Flack, e eu ouvi aqueles caras falando do Rio de Janeiro. Eu digo, um dia eu quero fazer futebol, quero fazer carnaval, e consegui. E eram caras que me ouviam no programa e me mandavam torpedo, então eu estava realizado. E a gente conseguiu. Por quê? Porque eu levava não só o intérprete, mas eu levava a tia da cozinha da escola de samba, eu levava a tia que faz sapatilha para a escola de samba, o chefe do barracão lá que tem que comprar cola, que tem que cuidar do prego, do parafuso. Então nós levamos. Tanto que as primeiras pessoas chegavam lá, eu lembro de um grupo de baianas que a baiana principal me disse assim, eu não vou falar. Eu digo, mas por que eu não vou falar? Não vou falar porque a tia não sabe falar. Eu disse, mas como assim você não sabe falar? Nós estamos conversando há meia hora, eu estou lhe entendendo. Não, mas eu não sei falar no microfone. Não, mas no microfone a gente vai falar a mesma coisa. Faz de conta que a gente está conversando normal, a gente só vai ligar aquela luzinha lá. Então esse tipo de tratamento que a gente dava, eu não tenho agora de cabeça o cálculo, mas eu recebia todo sábado em torno de 40 a 50 pessoas. Então 2h30 da manhã estava chegando convidado para participar ao vivo de um programa de carnaval. Então me lembro que o pessoal da Rádio Tupi, quando descobriu o carnaval, eu fui ao Rio de Janeiro, recebi um troféu inclusive por essa cobertura de carnaval, porque muita gente não sabia que tinha carnaval em Porto Alegre, né? Os caras acham que nós andamos aqui sempre a cavalo. E então parte desse trabalho foi algo na minha carreira fantástico, assim. Dá saudade, né, de um trabalho desse, né, Alex? Dá saudade, mas aí quando eu saio da Rádio Guaíba, muito em função dessas brigas constantes que eu tinha pelo carnaval, porque não é fácil ter uma programação de carnaval, porque aí você vai para a avenida para fazer uma cobertura, aí tem o motorista, tem o técnico, vai pagar adicional noturno para ele, vai pagar hora extra, e aí mesmo que eu vendesse muito comercial, e era por isso que eu brigava tanto e conseguia ir, sempre ficava alguma coisa assim, porque por exemplo, no carnaval sempre no sábado tem jogo, então o equipamento estava no jogo, e eu já tinha que fazer uma cobertura a noite inteira no domingo, então o técnico tinha que chegar, por exemplo, de Bento Gonçalves no jogo do Gauchão, e ir direto para o Porto Seco para dar equipamento para mim começar a transmissão. Então era um estresse incrível, mas que nós conseguimos aí por muito tempo. A gente teve troféu em parceria com a Udesca também, que premiava destaques do carnaval. Então
dá saudade. Hoje eu tô na Rádio Grenal, numa rádio que fala 24 horas de futebol. Então hoje lá na Rádio Grenal eu não consigo colocar carnaval. Tô tentando colocar pela Eldorado, pela Caiçara, mas tem uma resistência muito grande ainda à nossa cultura popular. Não é só carnaval, falar de hip hop, falar de capoeira, falar de matriz africana, tem um preconceito muito grande. Senta com o investidor, com o patrocinador, você pode falar de qualquer coisa. No momento que falou algo que seja do que é dito, que é tratado ainda como uma cultura menor, eu ouvi isso de secretário de cultura. Bagé, tem que entender que isso é uma cultura menor. Eu nunca consegui entender como uma cultura menor. O que é cultura menor ou maior? Então essas brigas, elas me desgastaram muito, assim. Eu saí da Rádio Guaíba em função de briga com a diretoria por isso, por chegar e explicar, mas como é que não pode, se eu estou colocando dinheiro aqui, para te ter uma ideia, de novembro a março, o faturamento só do programa de carnaval na Rádio Guaíba era algo que, se eu ganhasse 10% do que eles faturavam, eu estaria muito mais tranquilo hoje financeiramente, porque era um absurdo, assim, vendia demais. Só que os caras tiraram o programa justamente porque eles não queriam carnaval na Rádio Guaíba. Tanto que a Rádio Guaíba não faz carnaval hoje. Faz uma coberturazinha, mas não faz mais carnaval. Então eu saí da Rádio Guaíba pelo atrito que eu gerei com o carnaval, porque para que eu criasse uma identidade e ficasse o tempo inteiro ancorando o programa, eu não podia mais viajar. Então eu fiquei 3, 4 anos e eu pedi para não viajar. Então eu fazia jogos durante a semana, se fosse o caso, mas finais de semana eu não viajava, para poder, eu sabia onde é que o programa ia chegar. Não é falsa modéstia, eu sabia onde o programa poderia chegar. É o que a gente faz na Rádio Grenal hoje. Você tem uma noção das pessoas que te seguem e do trabalho que você faz. A Rádio Grenal era chacota há 1 ano atrás. Hoje a Rádio Grenal é vice-líder no jornalismo esportivo. Porque eu tô lá? Não. Porque todos estão lá. Mas a maneira que se faz, você sabe mais ou menos aonde você vai chegar. E o mesmo que a gente fez lá com o Carnaval, com a equipe, com o Renato Araújo, do Correio do Povo, com a parceria do Renato Dornelles, que é do Grupo RBS, mas sempre foi parceiro nosso, com o reconhecimento de todos, a gente conseguiu estabelecer uma situação muito bacana. Até hoje as pessoas me param em algum evento de carnaval e perguntam quando é que vai voltar. Depois eu consegui transformar o Sambagé, que era um programa paralelo que eu tinha na TV Urbana, que a gente arrancava na época meio-dia no mesmo horário do Esquenta e fazia 1,2 de audiência. Cada ponto de audiência é 40 mil pessoas, numa TV que ninguém conhecia. Então não é porque eu fazia, é porque é um mercado que tem consumo. Então o cara, ele vê o Xande de Pilares, ele é legal, mas ele é muito mais legal para ele ver o Fábio Ananias do Bambas da Orgia, o Vinícius Machado do Imperadores, o Bruno Martins que está começando. Então o nosso povo quer ver as coisas do nosso povo. Então levo lá uma representatividade de Alvorada. Pô, quantas pessoas de Alvorada vão estar naquele momento ligado e avisando todo mundo, ó, liga aí que o fulano vai estar lá. Então essa visão de programação local é o que falta para nós aqui, que o Rio de Janeiro tem muito. O Rio de Janeiro tem demais isso. Aqui a gente ainda não tem, infelizmente. Carnaval de Alvorada, a Deixa Falar da comunidade do Jardim Algarve, fez uma homenagem para você, um tema enredo contando da sua vida. Como é que surgiu esse contato? E também é muito legal, né? Tudo em função disso que você nos falou agora, né? De toda essa correria, de tu estar lutando sempre pelo carnaval e pelo povo aqui gaúcho. Eu ouvi muita corneta, sabe? Porque a primeira coisa que falaram quando me convidaram, a corneta era sempre o seguinte: o Bagé vai pagar o tema. Cara, não tem dinheiro para isso, não teria como pagar um tema de uma escola. E depois já assim, pô, mas o Bagé é um menino ainda para ser. Eu não sou menino, tenho 38 anos. Mas as pessoas às vezes te julgam achando que, pô, mas o cara tá há pouco tempo, e o cara não sabe da tua história, desde quando que tu vem, desde 11 anos envolvido com carnaval, a correria que foi fazer uma programação de carnaval que deu certo na Rádio Guaíba, a correria que foi botar um programa de TV independente, onde eu pagava do meu bolso, se não entrasse patrocínio eu tinha que pagar igual no dia 10. Então, a Deixar Falar, quando aconteceu o contato com o presidente Zeca Swinguinha, ele me ligou e ele disse que queria me fazer um convite, me fez o convite e eu não tinha entendido. Aí ele disse, não, tô te convidando para que, se tu concordares, o tema da Deixa Falar vai falar da tua vida. E a primeira coisa que eu falei para ele, Zeca, eu sei como é que funciona a dificuldade para se colocar uma escola na avenida e tudo mais. E nessa questão financeira, cara, infelizmente eu não posso te ajudar isso não. A gente quer que tu concorde com isso. Porque daí para frente foi um desfile emocionante, foi um desfile muito bacana, eu gostei muito, assim. O desfile foi dividido em 2 partes, na questão de religiosidade e a questão de carnaval. Eu falo para todo mundo, eu sou filho de Ogum, então não é à toa que a gente tem aqui na Guerreiro Arte ou no Samba do Guerreiro, eu, Vinícius Machado, Ogum para tudo que é lado, tem na minha mesa, por onde eu tô, tá sempre comigo.
e a Restinga, que é a paixão da escola de samba. E foi muito bacana. O Carnaval de Alvorada eu não tinha noção do que era. Eu ouvia falar, mas eu não tinha noção. Eu entrevistava pessoas, as pessoas falavam maravilhas, mas eu não tinha visto. E eu lembro que para chegar no local do desfile foi uma loucura, porque tinha muita gente mesmo. Eu acho que é um produto até que tinha que ser melhor explorado. Foi vice-campeã a escola. Vem gente de tudo que é lugar, né? De tudo que é lugar. E a escola foi vice-campeã. Eu fiquei feliz que o tema foi nota 10. Pelo menos eu não tirei ponto da escola. Mas foi uma emoção bacana demais. Eu fiquei muito feliz mesmo com o que aconteceu. Alex Bagé, falando da Rádio Grenal, né? Você começou a falar da proposta da Rádio Grenal, 24 horas de esporte. Uma inovação aqui na Rádio Gaúcha. Na nossa rádio do nosso estado, né? Para não dizer não ser tão redundante, parecer que estou falando de outra rádio, mas não. Dentro do Rádio Gaúcho aqui esportivo, 24 horas de esporte, foi uma proposta bem arrojada e que é sucesso. Você falou que no início, por mais que as pessoas não apostassem nisso, hoje é uma realidade, a rádio é conceituada, é respeitada, né? Segundo lugar na audiência. Na tua visão, qual é o ingrediente para isso? Porque a interatividade bomba, seja a hora que for que estiver ligado na rádio. No início, na verdade, a Rádio Grenal ela começa como Rádio O Sul, Rádio Jornal O Sul. A ideia era ter uma rádio ligada ao jornal. Isso é comum, por exemplo, no Nordeste. Tem a Rádio Jornal do Comércio, que é em Recife, que é muito forte. Mas o Dr. Otávio Gadré, ele tinha o registro da Rádio Grenal já há 10 anos. Aí ele ficou um ano como Rádio O Sul e resolveu lançar essa marca Rádio Grenal. E quando começou, a Rádio Grenal tinha muito estagiário. Nada contra o estagiário, um dia eu fui estagiário. Mas é que você sustentar 24 horas de programação com debate, tem que ter base. E base você só consegue com experiência. Então não adianta o cara ficar 24 horas vendo carnaval ou vendo o futebol. Ele só vai conseguir comentar com propriedade se ele viver aquilo por algum tempo. Então o que nós começamos a fazer lá? Eu já entrei depois. Primeiro foi o Farid, que tem experiência. Aí chegou o Haroldo, que ainda é, se não o melhor, um dos melhores narradores do Brasil. Então nós fomos misturando com experiência e aproveitando os jovens que realmente valia a pena investir. Só que a Rádio Grenal tinha grupos de 5 em 5 horas, ou de 6 em 6 horas mudavam os debatedores. Mas era muito pouco para uma rádio ficar só debatendo. Então o que nós fizemos? Aos poucos, quando eu cheguei lá, a gente começou a mudar a questão de programação, de grade de programação. A grade, o rádio é identidade. Por exemplo, hoje, todo dia, 12:03, se você ligar na Rádio Gaúcha, você ouve o comentário do Pedro Ernesto. 12:03, todo dia. Pode fazer esse teste amanhã. Se não tiver o Pedro Ernesto, vai ter alguém no espaço dele. Mas 12:03 na Rádio Gaúcha tem comentário, que é para ser do Pedro Ernesto. Então essa é a identidade. Nós não tínhamos identidade. Então hoje o que nós temos na Rádio Grenal? Nós temos apresentadores fixos. Entre 9 e 11 da manhã eu apresento. Entre 7 e 9 da manhã o Ricardo Vidarte apresenta. Das 11 a 1 nós temos um debate, que daí chega o Roberto Pato Mori, chega o Haroldo de Souza, algum outro repórter e comentarista da rádio. Das 8 da noite até as 10 é o horário do Farid. Então hoje nós temos identidade. O Flávio Alcaraz Gomes levou para a Rádio Gaúcha esse conceito há muito tempo atrás, e a Rádio Gaúcha há 40 anos tem a mesma grade de programação. E é líder de audiência, então não é por acaso. Você tem uma fidelidade de audiência. O cara sabe, meio-dia e 3, está na hora de ouvir o Pedro Ernesto na Gaúcha. 9 da manhã, vai começar o Bagé vai abrir dando discurso, dando pau em alguém lá. O cara vai botar lá para me ouvir. Então isso é identidade, é uma linha editorial que no jornalismo é fundamental. Nós não tínhamos caixa de comercial. Então começava, terminava um programa, não tinha nem vinheta nem trilha, mudava e entrava outro apresentador. Não é assim que se faz. Então, quer dizer, faltava uma certa orientação, porque a Rádio Grenal ela não fazia jogos, hoje ela faz jogos. Hoje nós temos equipe em campo. Então faltava um pouco dessa situação de organizar, de alguém chegar e fazer o administrativo, de levar discussões. Não é fácil mudar às vezes as coisas que estão na cabeça do Dr. Otávio Gadré. Ele é meio Silvio Santos, assim, ele tem uma noção, é assim, eu quero que seja assim. Então até que você consiga, ele tem os méritos dele, né, porque os veículos, a 104 é líder no segmento dela, a Rádio Dourado é líder no segmento dela, a Pampa é líder no segmento dela, a Caiçara é líder no segmento dela. Então quer dizer, as coisas não são à toa. A Grenal hoje é vice-líder no segmento, tendo 1 ano e pouco de rádio. Mas é uma situação que o básico foi isso, foi administrar, dar uma característica assim, de algo roteirizado, de saber que naquele horário tem o cara, naquele outro horário tem o comentarista, naquele outro horário vai entrar um gol, tem o horário da participação do ouvinte.
Então, e isso já espelhou nas outras rádios. Se vocês ouviram hoje, as outras rádios estão abrindo também o WhatsApp, estão abrindo o Twitter, coisas que nós abrimos sozinhos lá. E hoje todas estão fazendo. Então, acho que o grande feito da Rádio Grenal é isso, é vozes novas, né? Porque também tem isso, o cara não tá... ele quer ouvir o cara mais antigo, ele sabe onde ele vai procurar. Ele quer ouvir o cara mais novo, ele sabe onde ele vai procurar. E tem público para todo mundo, né? É isso aí. Alex Bagé, tem agora pra gente fechar um quadro que é o bate-bola. Deve ter visto muito por aí, né? Bate daqui, responde daí, eu jogo uma palavra pra você, me responde com uma frase. Vamos nessa? Bora lá, pô. Vamos lá então, a primeira frase. A primeira palavra você responde com uma frase. Rádio. A minha vida. Animais. Meu cachorro, seu Jorge, um bulldog. Família. A minha base. Bagé. Bagé é a cidade que eu carrego no nome, né? Bagé é um dos orgulhos que eu tenho. Em casa. Em casa eu sou chato, cara. Quase não paro em casa porque eu sou chato demais. Música. Variada. Na minha estante tem de tudo. Tem desde sertaneja até música clássica, mas muito mais samba. Eu sou 95% samba. Amor. A minha mulher, Silvane. Ídolo. Ídolo, eu tenho muitos. No esporte, Ayrton Senna é o meu grande ídolo. Na música, o Arlindo Cruz. Mas o ídolo maior, meu pai Ogum. Boleiro, o que te emocionou numa entrevista? Foram vários. Vários, mas eu consegui falar com o Maradona, que na Argentina, que era muito difícil de chegar nele, né? E são poucas frases. E foi um cara que eu vi ser campeão do mundo e eu no outro lado, moleque ainda. Entrevistar o Pelé foi uma das grandes emoções. E mais recentemente, pelo contato que eu tive dele como jogador, como técnico, como diretor, o contato que eu tive com o Fernandão, até pela perda repentina do Fernandão. É um cara que no momento da morte chocou bastante. Mas tem um cara que era muito amigo e eu perdi num desastre com o Brasil de Pelotas, que era o Cláudio Milar. Naquele acidente faleceu o Cláudio Milar, o Regis, que era zagueiro, e o Giovani, que era preparador de goleiros. E o Milar era um amigão. Boleiro marrento, também na entrevista. Marrento na entrevista são vários. Da Alessandro é um. Mas nós já tivemos mais. Geralmente os argentinos são mais marrentos. Estilo de vida, Bagé. Popular. Nada de muita frescura, não. E para terminar, defina Alex Bagé. Pô, cara, eu tenho uma frase no meu Twitter que eu digo que eu sou um cara que odeio a burrice. Para mim a burrice é um mal eterno. Eu me incomodo muito no meu dia a dia por causa dessa postura, sabe? De não ter muita paciência com a burrice. Mas eu sou um cara tranquilo. Eu sou pavio curto, eu sou um cara teimoso. Acho que vai muito da questão de signo. Eu não manjo muito de signo, mas dizem que o cara de touro é um pouco mais explosivo. Mas eu sou um cara generoso, cara. Eu procuro ser um cara que eu tenho como base na minha vida. Acho que humildade eu não digo porque humildade acho que é obrigação de todo mundo. Mas eu levo sempre a minha vida com gratidão. Então, o cara que me fez um bem, ele pode até me fazer um mal maior, porque eu vou guardar sempre ele pelo bem que ele me fez. Eu acho que é isso, não tem muita coisa, eu sou um cara de bom coração. Alex Bagé, eu gostaria de te agradecer a participação aqui no nosso programa Rota 87 da KCFM. Muito obrigado aí pela disponibilidade, a gente acabou avançando, mas estava boa a conversa. E para encontrar o Alex Bagé na programação da Grenal? Na segunda a sexta eu fico das 9 da manhã às 11, das 9 às 11 da manhã com o Futebol Alegre do Povo, das 11 da manhã até 1 eu fico com o Dupla em Debate, hoje eu não tenho viajado tanto, então não tenho viajado a fazer os jogos fora, tenho feito sempre os jogos de Porto Alegre, mas pode me achar também todo domingo na quadra dos Imperadores, lá das 8 da noite até meia-noite, a gente está lá com o Samba do Guerreiro, e é fácil, quem quiser me procurar no Facebook aí pode adicionar Alex Bagé. No Twitter é Alex Bagé Real e no Instagram também é Alex Bagé Real. Valeu, muito obrigado, Alex Bagé. Valeu, abraço, parabéns aí pela luta diária. Fazer rádio não é fácil, ainda mais rádio comunitária. Abraço em todos os teus ouvintes aí.